O presidente Lula foi homenageado com o título de Cidadão de Honra da cidade de Paris, reconhecimento concedido a líderes e personalidades que se destacam na defesa dos direitos humanos, da democracia e da justiça social. O presidente brasileiro foi recebido pela prefeita Anne Hidalgo, referência internacional do campo progressista e primeira mulher a governar a capital francesa. A mídia ninja esteve presente no evento e registrou a acalorada chegada de Lula à prefeitura de Paris. Mídia ninja ao vivo em Paris. Vocês estão vendo o salão de festas da prefeitura de Paris, onde Lula está sendo recebido por representantes da sociedade civil, pela prefeita de Paris, com quem já firmou acordos, fez um encontro, e agora sendo recebido por representantes das organizações daqui, da cultura. A prefeita de Paris declarou que Lula não é só um grande presidente de um grande país, mas uma lenda viva. Eu poderia tê-lo convidado e pronunciar aqui um discurso com toda a solenidade requerida, porque o senhor é o grande presidente de um grande país. Mas o senhor não é apenas o grande presidente de um grande país. O senhor é uma lenda viva, uma lenda muito viva. O senhor é a lenda viva de um país lendário. Anne Hidalgo declarou que Lula representa a encarnação da esperança e fez duras críticas a Bolsonaro. Senhor presidente, o senhor é a encarnação da esperança, a esperança que ainda brilha quando tudo parece estar perdido. A esperança que resiste em pleno caos, a esperança que continua a resistir quando todas as saídas parecem estar fechadas. Quando o Jair Bolsonaro e os seus amigos atiraram o senhor na cadeia, utilizando todas as mentiras, as manipulações, ignorando o Estado de Direito, manipulando uma inversão dos valores, com palavras, não sei por que milagre, os corruptos acusam os políticos honestos de corrupção para derrotá-los, porque eles não sabem ganhar nenhuma batalha de maneira leal. A prefeita declarou que Paris ama o presidente brasileiro e a prova desse amor será transmitido nas cores da bandeira brasileira que iluminará a Torre Eiffel nessa noite. Querido presidente Lula, querido cidadão de honra da cidade de Paris, esta é a declaração que eu queria fazer. É uma declaração de amor de Paris para Brasília, para o Brasil, da prefeita de Paris ao presidente do Brasil, cujas cores vão iluminar hoje o nosso belo símbolo, a Torre Eiffel. Como o senhor pôde constatar, senhor presidente, Paris o ama. Confira o momento registrado pela mídia ninja, em que o maior símbolo da França brilhou em verde e amarelo. Durante a cerimônia, a presença de Lélia Wanik Salgado, viúva do renomado fotógrafo Sebastião Salgado, marcou um momento simbólico do evento. Lélia elogiou Lula e disse que ele foi o melhor presidente que o Brasil já teve. Meu querido presidente.
presidente Lula. Realmente é uma pena que Sebastião não esteja, porque ele é tão amigo, tão feliz cada vez que via Lula. Mas, enfim, eu estou aqui e eu quero representar essa amizade que realmente sempre nos fez muito felizes. Presidente Lula, o senhor é o melhor presidente que o Brasil já teve. Realmente, presidente Lula, o senhor, com todos os projetos sociais, o senhor conseguiu tirar 30 milhões de brasileiros da pobreza. O senhor conseguiu fazer tantas coisas boas pelo Brasil. O SUS, a gente não tinha nada direito à saúde. E, de repente, hoje os brasileiros têm direito à saúde. E tudo isso é uma honra imensa para nós. E toda a comunidade brasileira que está aí, eu tenho certeza que essa comunidade está muito honrada hoje de ver o nosso Lula ganhar aqui a honra de ser a honraria de Paris. Realmente é uma coisa muito maravilhosa, viu? Lélia se emocionou ao lembrar de Sebastião Salgado e afirmou com orgulho que hoje o Brasil tem um presidente, pois antes não tinha, se referindo a Bolsonaro. Eu estou muito feliz hoje. Aqui até me tirou um pouco da minha tristeza, da minha vida hoje, essas 2 semanas que eu passei. E eu queria realmente que todos aqui vissem o Brasil de outra maneira. O Brasil que tem um presidente, hoje tem um presidente, a gente não tinha antes. Muito obrigada. A empresária e filha de Eunice e Rubens Paiva, Ana Lúcia Paiva, também marcou presença e fez um discurso em defesa da democracia. A democracia está sempre em perigo. Então, eu venho aqui falar em nome do que escreveu meu irmão, Marcelo Rubens Paiva, sobre o que aconteceu e que não pode voltar mais, e que, graças à minha mãe, essa história pode poder voltar e lembrar aos jovens brasileiros que ditadura nunca mais, né? Tem que se resistir. Antes do discurso de Lula, a ministra da Cultura, Margarete Menezes, proporcionou um momento emocionante ao cantar Coração de Estudante, de Milton Nascimento. Coração de estudante, há de se cuidar da vida, há de se cuidar do mundo, tomar conta da amizade, alegria e muito sonho espalhados no caminho, verdes plantas, sentimentos, folhas, coração, juventude e fé. Fé na vida, fé na humanidade. Em seu discurso, Lula falou por mais de 40 minutos e destacou o seu compromisso de erradicar a fome no Brasil e criticou as políticas adotadas após o golpe em Dilma Rousseff, fazendo um alerta para o crescimento da extrema-direita no mundo. Eu, quando comecei minha vida política, eu não era uma pessoa com muitos desejos. Eu pensava pequeno. Vocês estão lembrados que no meu comício de posse, em 2003, no meu discurso de posse, eu fui muito simples. Eu não falei que ia prender ninguém. Eu não falei que ia prender todos os corruptos. Eu não falei que ia fazer uma sociedade socialista. Eu não falei que a gente ia tomar as fábricas. Eu apenas disse que, se ao terminar o meu mandato, eu tivesse garantido que cada cidadã ou cidadão brasileiro tivesse tomado café de manhã, almoçado e jantado, eu já teria realizado a façanha da minha vida. Foi com essas poucas palavras que eu assumi o compromisso de acabar com a fome no meu país. E conseguimos, em 2012,
tirar o Brasil do mapa da fome da ONU. E quando a companheira Dilma governava o Brasil, a gente já não tinha mais essa chaga da fome permeando o estômago do povo brasileiro. Mas a Dilma foi empichada, na minha opinião, num golpe. A companheira Dilma, quando eu voltei à presidência, 15 anos depois, 15 anos depois eu voltei à presidência, e o Brasil ainda tinha 33 milhões de pessoas passando fome. Nos 2 primeiros anos, nós já tiramos 24 milhões de pessoas da fome, e até o final do meu mandato, em dezembro de 2026, nós não teremos ninguém mais passando fome naquele país. O que me entristece muito é que muitas vezes nós não compreendemos que na política a gente não tem só avanços, a gente tem muito retrocessos. Vocês não têm noção do que aconteceu nesse Brasil depois do impeachment da presidenta Dilma. Vocês não têm noção da política de destruição de um país que acabou com o Ministério da Cultura, que acabou com o Ministério do Trabalho, que acabou com o Ministério da Igualdade Racial, que acabou com o Ministério dos Direitos Humanos, que acabou com o Ministério das Mulheres. Ou seja, era um país que não se pensava em como fazer os investimentos necessários para que a gente pudesse cuidar da diversidade da nação brasileira. Então, eu posso dizer para vocês que se a gente não tomar cuidado e a gente não levar a democracia muito a sério, a gente está arriscado a perder tudo que a gente construiu na democracia que nós aprendemos a construir depois da Segunda Guerra Mundial. Estejam preparados, porque há uma corrente no mundo hoje de uma extrema-direita nazista, fascista, negacionista, que nega as instituições, que nega a política, que nega o sindicato, que nega a cultura. Só tem um discurso. Aqui na Europa, contra a imigração e contra a corrupção. Não tem 2 discursos. E isso está ganhando corpo em muitos países. Acabamos de ver em Portugal o Partido Socialista ter a sua maior derrota desde a Revolução dos Cravos em 1975. O presidente brasileiro falou sobre sua luta contra as desigualdades e criticou o investimento em armas, ao invés dos países investirem em comida para a população. Se não fosse a democracia, eu não tinha chegado nunca a presidente da República do meu país. Tem muita gente que fala que o parlamentarismo é melhor no Brasil, mas eu jamais seria escolhido primeiro-ministro, sabe, dentro do Congresso Nacional. Então, a única chance que eu tenho é exatamente o povo votar. Por isso, eu sou o único brasileiro que tenho 3 mandatos de presidência da República eleito diretamente pelo povo. Isso me traz muito orgulho para andar o mundo brigando contra a desigualdade. Não apenas a desigualdade financeira e econômica, a desigualdade de gênero, a desigualdade racial, a desigualdade econômica, a desigualdade na educação, na saúde. Parece que o mundo criou uma espécie de gente, sabe, que não tem direito às coisas, que não tem direito àquilo que é elementar, aquilo que todo mundo deveria ter. E hoje nós vemos o mundo onde gastar 2 trilhões e 700 bilhões de dólares em armas,
enquanto nós temos 733 milhões de seres humanos passando fome, num mundo que produz comida suficiente para todo mundo, o que falta é dinheiro para as pessoas terem acesso a esse alimento. Se pegássemos metade do dinheiro que se gasta em arma hoje e a gente fosse criar políticas de alimentação para o povo, certamente não teria nenhuma criança morrendo de desnutrição no planeta Terra hoje. Em um discurso inspirador, Lula falou sobre a importância de acreditar em uma causa para conseguir mudar as desigualdades sociais. E eu luto, Anne, porque eu tenho uma causa. Eu tenho uma causa. Eu acredito de que o homem que constrói uma causa e que tem uma causa na cabeça, ele não fica velho. O que deixa a gente velho é a perda de vontade de lutar. É não acreditar que não existe nada impossível. A única coisa impossível é Deus pecar. O resto, a gente pode tudo. A gente pode, é só querer. É só teimar. É só persistir que a gente consegue construir. Imagina vocês que eu sou o único presidente que não tem diploma universitário no Brasil e sou o presidente que mais fiz universidade na história do país e mais coloquei estudante nas universidades. Imagina vocês que a elite brasileira, em 100 anos, construiu 140 institutos federais. Nós, em 12 anos, vamos entregar 782 institutos federais. Porque a educação, para mim, é uma obsessão. Não existe possibilidade de você mudar o mundo sem educação. Não existe possibilidade de você ser competitivo sem educação. Não existe possibilidade de você melhorar a vida das pessoas se você não investir na educação. E a minha obsessão é essa. Exatamente porque eu não tive diploma universitário. É que eu acho que todas as pessoas, independente da origem social, têm o direito de disputar uma mesma vaga nas melhores universidades do Brasil. Quem é brasileiro sabe que há 15 anos atrás a USP era uma universidade de brancos. Todo mundo sabe. As universidades brasileiras eram universidades de brancos. Hoje, nós temos na USP mais de 50% de gente da periferia, negros e pardos. Numa demonstração que a universidade brasileira tem a cara da sociedade brasileira. Eu sou um homem da paz, mas sou um homem que não abro mão dos valores humanistas que a minha mãe me deu. Não abro mão. A minha referência de vida política é uma mãe analfabeta que, com 8 filhos, teve coragem de largar do marido dela e morar sozinha com 8 filhos, sem ter lugar para morar, sem ter emprego, todos de menores, e nunca mais aceitou sequer conversar com meu pai por uma questão de dignidade. Quando a gente tem caráter, dignidade, e a gente tem uma causa, não existe obstáculo para a gente em nenhum lugar do mundo. Por isso, querida Ana, eu quero que você saiba. Lamentavelmente, eu estou prometendo para minha família parar de lutar desde 1978. Veja quantos anos faz, e cada dia aumenta mais a nossa responsabilidade, mais o nosso compromisso. E hoje eu tenho um compromisso. Defender a igualdade. Defender o direito de comer, defender o direito de estudar, defender o direito de morar, defender o direito de andar de cabeça erguida no país que a gente mora, defender o direito de uma empregada, de uma filha doméstica poder estar na mesma universidade que o filho da patroa dela, de fazer com que o pedreiro vire engenheiro, o servente de pedreiro vire engenheiro. Ou seja, ninguém nasceu para ser inferior ao outro. Todos nós somos iguais, não tem ninguém mais inteligente do que ninguém. Tem gente que tem mais oportunidade do que outros. Então, o meu papel como governante é garantir que todos, independente da origem social, independente da cor, independente do credo religioso, independente do time que torce, tenham a mesma oportunidade na vida para vencer.
E somente quem pode garantir oportunidade a todos é o Estado. E o Estado não pode se acovardar em cumprir com aquilo que é sua obrigação constitucional. Viva a França, viva o Paris Saint-Germain, que foi campeão, sabe, da Champions League. E muito obrigado a todos vocês pelo carinho e até a próxima vinda à França.